Fala, meu aluno, tudo bem? Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão assistir mais uma videoaula no regime não presencial de aulas. Eu sou o professor Helton e você está no canal Marca que tem 5. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já ative a notificação para receber os nossos vídeos quando serão lançados e curta e compartilhe esse vídeo para que o maior número de alunos possam ter a oportunidade de ter essa aula assim como você está tendo. Encontro com vocês nessa empreitada. Hoje, para ser uma aula inicial, para ser uma aula mais tranquila, mais relaxada, hoje nós iremos efetivamente pôr a mão na massa. Hoje nós vamos construir o conhecimento, literalmente. Hoje nós vamos desenhar, fazer desenhos geométricos, a fim de trabalhar a seguinte habilidade. Olha só, hoje vamos trabalhar a habilidade EF08MA15, ou seja, do ensino fundamental, oitavo ano, matemática, a 15ª habilidade. Ela diz o seguinte: construir utilizando instrumentos de desenho, o que nós iremos fazer hoje, ou softwares de geometria. Vamos deixar para a próxima aula. Né? Mediatriz, bissetriz, mediatriz de ângulos de 90, 60, 45 e 30 graus, além de polígonos regulares. Polígonos regulares nós já estudamos na última videoaula. Se você não viu essa videoaula, eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir e relembrar. Hoje nós iremos desenhar esses ângulos de 90, 60, 45 e 30, além de outros ângulos que é possível desenhar utilizando essa estratégia que eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá, meus alunos. Agora vamos fazer a construção do ângulo de 60 graus primeiramente, certo? Para a construção desse ângulo, eu desenhei aqui um ponto, ó, que eu estou chamando de O1, e agora eu vou desenhar aqui uma circunferência. Pode ser do tamanho que você quiser fazer na sua casa, certo? Eu desenhei a primeira. Eu vou chamar esses pontos aqui. Eu vou chamar esses pontos. Vou chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Feito isso aí, agora eu vou utilizar o mesmo tamanho. Vou até medir de novo para ver se está errado. Mesmo tamanho, certo? Olha só. E no ponto 1 eu vou fazer outra circunferência. A intersecção destes dois pontos, dessas duas circunferências, eu vou chamar de 3. Portanto, agora eu já tenho praticamente a construção do ângulo de 90 graus, que é simplesmente agora eu ligar o ponto O1 ao ponto 3. Dessa forma, o ângulo que eu obtive aqui, ele tem 60 graus. Certo, meus alunos? Agora, vamos fazer aqui a construção do ângulo de 90 graus. Para a construção do ângulo de 90 graus, eu desenhei aqui um ponto inicial O2 e vou desenhar uma circunferência. Não vou desenhar uma circunferência muito grande por causa de espaço na folha. Então, eu medi aqui um tamanho, certo? E agora eu vou desenhar uma semicircunferência. Ok? Esses pontos que eu obtive aqui, da intersecção dela com esse eixo aqui, que eu posso chamar ele de X, né? Eu vou ter o ponto, aqui eu vou chamar de 2 e aqui eu vou chamar de 1. Esse aqui é o ponto 0. Então agora, para construir o ângulo de 90 graus, eu vou desenhar outras duas circunferências. Essas duas circunferências, ela precisa ter diâmetro, raio, maior que a metade da distância entre O0 e O2. Então eu vou deixar aqui no ponto 1 e vou colocar aqui maior que a metade. Então aqui já está maior que a metade. Então vou desenhar agora a circunferência. Só uma parte dela. Agora eu vou pegar a mesma medida e vou colocar no ponto 2 e vou desenhar outra semicircunferência. Certo? Esse ponto de intersecção que eu obtive aqui em cima das duas, esse ponto aqui, ele forma então, portanto, com o O2, um ângulo de 90 graus. Dessa forma, eu vou traçar a reta que liga esses dois pontos. Observe que essa reta em roxo, ela é perpendicular a essa reta que está em laranjado, formando, portanto, um ângulo de 90 graus. Então, é assim que se constrói um ângulo de 90 graus utilizando o transferidor. Agora, vamos calcular o ângulo de 30 graus. E com isso eu vou, no decorrer aqui, explicar para vocês o que é, então, uma bissetriz de um ângulo. Primeiramente, eu vou calcular de novo o ângulo de 60 graus. Eu vou desenhar aqui uma semicircunferência.
Esse aqui é o ponto 1, ponto 2, e no ponto 2 eu traço outra semicircunferência. Traçadas as duas semicircunferências, o ponto de intersecção delas será, portanto, o ângulo de 60 graus, conforme nós tínhamos estudado. Então, eu vou desenhar aqui agora a reta que une O3 e esse ponto. Certo? Agora, eu vou desenhar um ângulo de 30 graus para vocês. Eu vou demonstrar como que desenha um ângulo de 30 graus. Vamos pôr aqui o ponto aqui, chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui em cima de ponto 2. Eu vou escolher uma distância que ela seja maior que a metade entre 0 e 1. Maior que a metade. Então, aqui já é maior que a metade. Observe só para vocês aí, maior que a metade. Então, eu vou pegar essa distância e colocar sobre o ponto 1 e traçar aqui uma circunferência, aqui, um segmento de reta de circunferência. Agora, eu vou pegar a mesma distância e colocar no ponto 2 e fazer outro pedaço na circunferência. Só um pedacinho, só para fazer a intersecção mesmo. Tá vendo? Beleza. Agora, essa intersecção onde formou um X aí, eu vou desenhar aqui um pontinho aqui. E esse pontinho eu vou chamá-lo de 3, no caso. Né? E se eu ligar agora o O até o ponto 3, eu vou ter, portanto, um ângulo de 30 graus. Perceba que esse ângulo de 30 graus, deixa eu anotar ela aqui, 30 graus, aqui também é 30 graus, ele é a metade do ângulo de 60, ou seja, eu dividi todo esse arco aqui, que era de 60 graus, eu dividi ele em 2, ficando agora, portanto, 2 de 30 graus, certo? 30 aqui e 30 aqui, então esse segmento de reta aqui, nós vamos chamar ele de bissetriz. Bissetriz por quê? Porque dividiu o ângulo ao meio. Então, essa operação que nós fizemos aqui também, ela pode ser definida como divisão. Agora, vamos fazer um ângulo de 45 graus. Ou seja, ele vai ser novamente a metade do ângulo de 90 graus. Vamos desenhar aqui, portanto, a figura para construirmos um ângulo de 90 graus. Serve até como revisão se você não conseguiu pegar lá em cima. Esse ponto aqui eu vou chamar de um ponto O0, né? 0,4. Porque já é a quarta figura que nós estamos fazendo. Eu vou desenhar aqui uma semicircunferência. Desenhada a semicircunferência, deixa eu só reforçar ela aqui. Desenhada essa semicircunferência, eu tenho os pontos aqui 1 e 2. Eu vou escolher uma distância que ela seja maior que a metade da distância entre O e 1. Então, eu vou colocar aqui no ponto 2 e escolher uma distância que seja maior que a metade. Observe aí, maior que a metade. Aqui já é maior que a metade. Não é? Mais para cá para ficar mais certeiro. É isso. Então, agora eu vou desenhar aqui novamente uma semicircunferência. Pego essa mesma distância, coloco no ponto 1 e traço outra semicircunferência. A intersecção dessas semicircunferências irá formar um terceiro ponto, que aqui nós vamos chamá-lo de 3. E vamos fazer então a ligação entre O e 3. Dessa forma, nós temos um ângulo de 90 graus, assim como essa figura. Só que o que nós queremos é um ângulo de 45 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo que eu estudei no ângulo de 30 graus. Então, agora eu preciso escolher um valor. Então, agora eu preciso escolher um valor que seja maior que a metade entre a distância de 1 até 3. Então, vou escolher aqui um ponto maior que a metade. Aqui já é maior que a metade. Então, eu vou desenhar aqui só um risquinho aqui para não carregar a figura. Certo, meus alunos? Feito esse risquinho, agora eu vou colocar a mesma distância, só inverter o lado aqui, colocar no ponto 3 e fazer outro risquinho aqui. Certo? Aí, desenhei um X, né? A intersecção dessas duas linhas que eu desenhei, esse X que formou, portanto, esse ponto aqui, eu vou chamá-lo de ponto 4 e vou ligar O4 até ele. Vejam só. Desta forma, o ângulo que eu formei aqui, ele é um ângulo de 45 graus. Perceba o seguinte, esse ângulo aqui, ele é a metade desse ângulo de 90 graus. Certo? Então, esse ângulo de 45 graus também recebe o nome de bissetriz.
ou seja, é um segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Dessa forma, eu tenho a seguinte definição. Bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais. Agora, vamos fazer então o estudo aqui de outros tipos de ângulo. Nós temos aqui o ângulo, nós já estudamos o ângulo de 60, o ângulo de 90, o ângulo de 30, o ângulo de 45. Agora vamos aprender a somar os ângulos, então. Vamos escrever aqui, somar ângulos. E com isso, vamos fazer aqui um ângulo de 105 graus. Ou seja, para eu obter 105 graus, eu preciso somar 45 graus mais 60 graus. Então, eu vou obter 105 graus. Vamos fazer esse exemplo aí para vocês. Perceba que na minha figura, o arco de 60 graus ele tem uma medida. Olha só, tem esse valor aqui. Já o ângulo de 45, ele é menor, perceba, tem uma diferença. Eu não consigo somar, então, esses dois ângulos devido a essas medidas serem diferentes. Eu vou redesenhar aqui uma figura aqui. Desenhar esse arco, para que eu consiga, então, somar os ângulos. Eu só consigo somar se os arcos forem iguais. Então, fazendo essa equivalência aqui com essa aqui, eu tenho ângulos agora com arcos iguais. Vamos somar, então, portanto. Primeiro passo, eu vou definir um ponto aqui para ser o O5. E eu vou desenhar, então, portanto, uma semicircunferência. Vejam só. Desenhar uma semicircunferência, o mesmo tamanho que nós estamos desenhando aqui, esse ponto no ângulo de 45 graus e esse arco aqui no ponto de 60 graus, eu vou pegar e vou somar essa abertura desse ângulo aqui, ó, de 45 graus. Então, peguei a abertura dele. E vou vir aqui na minha figura onde eu desenhei e vou marcá-lo aqui, certo? Beleza, marquei o ângulo de 45 graus. Agora, sabendo que eles são congruentes, possuem a mesma, aliás, possuem a mesma abertura, eles não são congruentes, eles possuem apenas a mesma abertura, eu vou medir aqui qual que é a abertura do ângulo de 60 graus. Então, vou colocar aqui e medir. Observe que eu obtive essa distância aqui. Que agora eu vou colocar aqui a partir do ângulo de 45 graus e riscar. Opa. Coloquei no ângulo de 45 graus e irei marcá-lo na minha semicircunferência. Então, obtive aquele traçado lá. Aquele traçado, ele já é 45 graus mais 60 graus. Então, 45 mais 60 dá como resultado 105 graus. Se eu pegar minha reguinha aqui e marcá-lo agora, obtive um ângulo, um arco aqui de 105 graus. Eu realizei, portanto, uma operação de soma de ângulos, certo? Eu somei 45 mais 60 graus, que obtive, então, portanto, 105 graus. Então, daqui até aqui é 60 graus. E desse ponto que eu vou chamar do ponto 2 até o ponto 1, 45 graus. O ângulo de 105 graus eu vou chamar de ponto 3. Certo? Para calcularmos o ângulo de 75 graus, novamente eu vou aqui desenhar uma circunferência. Eu vou medir aqui, para calcular 75 graus, eu preciso então de 45 mais 30. Então, eu vou medir aqui a abertura do ângulo de 45 graus, né? Tem essa distância. Vou ter que desenhar aqui no ângulo de 30 graus. Obviamente, eu obtive aqui a mesma distância, a mesma abertura, aliás. Aí, a mesma abertura. Então, eu posso somar esses dois ângulos. Eu vou até redesenhar essa figura aqui para ficar certinho. Isso aqui. Agora, eu vou somar
a abertura do ângulo de 45 graus, que eu irei pegá-la aqui, e transportar para cá. Vejam só. Desenhar aqui. Essa semicircunferência de fora, desconsiderem ela, pois eu cometi o erro aqui de fazer uma circunferência aleatória. Então tem que ser da mesma abertura que do ângulo de 45 e de 30 graus, certo? Vou medir a abertura do ângulo de 30 graus. Então eu obtive aqui a abertura do ângulo de 30 graus. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, essa distância ela é referente ao ângulo de 45 graus. Certo? Agora eu vou somar com mais 30 graus. Né? Obtive a intersecção aí. Esse ponto aqui que eu vou chamar de um ponto 3. Ele é essa soma aqui, essa parcela aqui refere-se ao ângulo de 30 graus. Né? E agora esse ângulo todo, ele faz alusão a um ângulo de 75 graus, que aí eu pego e faço uma reta entre o ponto O6 e o ponto 3. Certo? Então eu obtive aí um ângulo de 75 graus. Esse processo, então, é o que a gente chama de soma ou transposição de ângulos. Certo? A partir de ângulos conhecidos, você consegue fazer a soma de outros ângulos. Por fim, nós iremos calcular aqui a operação de subtração de ângulos. Ou seja, nós vamos calcular um ângulo de 15 graus, usando a subtração de dois ângulos. Para calcular para construir um ângulo de 15 graus, é necessário que eu faça a subtração, portanto, de 45 graus menos 30 graus. Então, eu vou desenhar aqui a minha semicircunferência do tamanho da circunferência que nós estávamos utilizando aqui para 30 e 45 graus. Então, aqui. E agora eu confiro com a de 30 graus. Ok, né? Então, eu posso fazer a circunferência lá embaixo. Eu desenhei aqui um ponto O7, porque já é a sétima figura que nós estamos desenhando. Sétima semicircunferência. Então, desenhei aqui a semicircunferência. E agora eu vou pegar a abertura do ângulo de 45 graus. Vejam só. A abertura nossa está valendo essa medida, né? Essa tanta unidade aí. Vou vir aqui, né? A intersecção com esse eixo, posso chamar de OX aqui, eu vou ter o ponto 1. E é a partir dele que eu vou fazer a subtração. Então, eu já fiz a medição lá do ângulo de 45 graus, vou colocar sobre o ponto 1 e riscar aqui uma intersecção. Certo? Esse ponto aí eu vou chamar de ponto 2. E esse arco aqui todo vai fazer referência a um ângulo de 45 graus. Feito isso aí agora, eu vou voltar lá no ângulo de 30 graus e vou fazer a medição da abertura desse ângulo. Certo, meus alunos? Aí, o que acontece? Você vai colocar aqui, vai encaixar certinho, fazer a medida certinho, com a maior precisão possível. Medir, então eu tenho essa medida aqui, né? Agora, como é subtração, eu não vou colocar a partir do 2 e riscar para frente. Por quê? Porque eu estaria fazendo a soma, eu estaria somando um ângulo, eu estaria construindo um ângulo de 75 graus. Então, a partir do ponto 2 aqui, eu vou fazer uma intersecção voltando ao ponto 1. Então, agora eu fiz um risquinho aí, simbolizando então um ponto 3. E esse ponto 3 aqui, ele é a subtração, ou seja, de 45 graus, eu fui e tirei 30 graus. Então, o que sobrou, meu amigo? Quanto que é 45 menos 30? Ora, 45 menos 30, justamente 15, né? Então, agora você vai desenhar aí a sua reta. Você desenhou a sua reta. Esse ângulo aqui entre o nosso eixo X e a reta que está enlaranjado, ele é um ângulo de 15 graus. Então, fizemos uma operação de
subtração. Certo, meus alunos? Então, com isso, eu encerro essa aula de hoje, mostrando para vocês que nós criamos o ângulo de 60, o de 90, o de 30, e diante do ângulo de 30, nós definimos o que é a bissetriz, bem como o de 45, que também é bissetriz, ou seja, é a metade do ângulo de 90 graus. Nós somamos dois ângulos e obtivemos 105, fazendo a soma de 60 mais 45. E fizemos o ângulo de 75, fazendo a soma entre 45 e 30. Por fim, nós fizemos a subtração para descobrirmos o ângulo de 15 graus. E o ângulo de 15 graus, ele é feito a partir da subtração de 45 menos 30. Tenham gostado, espero que tenha ficado claro esse processo aí. Deixo o desafio para vocês de refazer esses ângulos aí no seu caderno, que será também, que servirá como uma atividade para essa aula de hoje, certo? Maiores detalhes deixarei lá no GR8. Espero que tenha gostado. Se gostou, você ficou comigo até o final, dê o joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima videoaula. Até mais!